No princípio era a vinha, onde o coração se fez centro e a vida se fez vida. Única e especial, região raiz de 3 terroirs, onde cada lugar é feito do luxo ímpar do que apenas aqui existe. De onde vem este presente? São seculares as raízes desta tradição, ocultadas no tempo e reveladas na personalidade ancestral de cada vinha que conhecemos. Cada casa é uma família, cada família uma cepa, gerações que mantêm o amor à terra, revelando um terroir sem par, aqui casta Castelão, além Bago Fernão Pires, castas que a cada copo partilhado transparecem. Aqui a pressa não tem tempo, porque o espaço precisa ser sentido demoradamente. Aprendemos com quem sabe e recordamos que a vinha veio para ser e permanecer continuamente num movimento fluido e leve, como quem voa para um futuro de ambição feito com a convicção da certeza a cada gesto. O Tejo é o espelho no qual se reflete a tradição e o futuro, o pormenor e a amplidão, o sabor inovador e o saber centenário, e por onde navegam os desígnios de uma região resiliente que se fez para sobreviver e perdurar. Nas suas águas calmas, ouve-se ainda o trinado alegre destas gentes encantadoramente hospitaleiras. No fim, tenta explicar-se tudo o que não se sabe e fica claro com a água, que é o detalhe que cria a irresistível cumplicidade. Os 5 sentidos estarão aqui a transbordar de êxtase e admiração, e ainda assim serão insuficientes. Faltar-nos-á o mais importante, o sentido de pertença. Engana-se quem acha que conhece o Tejo. Há tudo e tanto no Tejo, que tanto e tudo tem de ser novamente descoberto. Somos todos Tejo. Aqui somos todos Tejo. Lindo, né? Bem-vindos aí, Adriana e Campos. Mas o Tejo, como toda a Europa, é riquíssima de patrimônio histórico. No caso de Portugal, também patrimônio genético de uvas. Está 1 horinha de Lisboa. E tem propriedades maravilhosas para visitar, tá? E o turismo também é riquíssimo. Eu vou começar falando um pouquinho exatamente desse patrimônio histórico e tal, contar um pouquinho da região como é em termos vitícolas e depois apresentar os vinhos quando a gente come. Essa foto é emblemática porque, de fato, o Tejo é o nome do rio, que nasce na Espanha, Terro, e segue até o Atlântico. E é o coração da região. A região é toda em torno do rio, tá? É um rio fundamental em Portugal, porque representava uma grande via comercial de transporte, tá? Comércio transporte de materiais para comércio e transporte de gente também, tá? Então havia um intenso tráfego de navios e barcos aqui no passado, hoje menos. Então vinhedos, olivais, sobreiros, gado, cavalos de raça, ruínas romanas, claro, castelos medievais maravilhosos, mosteiros lindíssimos, vilas góticas. Quem não foi, tem que ir ao Tejo. Convento de Cristo em Tomar é um espetáculo que eu botei como primeiro slide, porque eu acho que é o monumento mais lindo da região. É imenso essa foto aí. Se eu pusesse 100 fotos aqui, não ia cobrir a beleza do Convento de Cristo. Então, olha isso aqui. Muitos e muitos detalhes arquitetônicos. Janelas manuelinas. Esse aqui já é outra coisa da Igreja Nossa Senhora da Maravilha, em Santarém. Santarém é a capital do gótico, tá?
só dá uma ideia do patrimônio arquitetônico da região. Constância, terra de Camões, o vídeo mostrava um pouquinho também de Camões, né? Tá aqui, o monumento a Camões. Rio Maior, as Salinas, cavernas também, aqui cavernas para fazer espeleologia. Aprendi essa palavra só para essa palestra. Eu não sabia, mas tinha que dar o nome, né? Torres Novas, um castelo medieval maravilhoso. Pegadas de dinossauro, também há turismo arqueológico na região, na Serra do Aire. Está aqui um pequeno monumento ao dinossauro. Aqui ele posou para foto, está super bem conservado, aos seus 175 milhões de anos, um pouquinho mais velho que a gente, tá, Duarte? A gente já toma vinho desde essa época, né? Desde essa época que a gente já... um esporte, eu não sei como se chama isso, uma prática, até hoje conservada na região, é a falcoaria. Nos tempos das monarquias, de fato caçavam com falcões. Hoje é um adestramento e criação de falcões, não é somente para caçar, mas para preservar essa tradição. O Castelo de Almorol, eu estive lá, é lindo. Essa foto acho que foi o que fiz lá, por acaso. E esse castelo templário do século XII, ele era um entreposto exatamente no meio do rio, uma ilhota no meio do rio, e era um ponto de entreposto de cobrança de impostos. Aqui o cara parava com o barco com as mercadorias, era vistoriado, fazia o Pix e seguia a viagem com os impostos pagos, né? Aqui outra foto. E fazia eventos lá, tá? Isso aqui é a equipa do Tejo, fazer degustações, é um ponto turístico, é o Cristo Redentor da região, tá? Se o português olhar essa foto, vai dizer, Tejo, que é a vista do castelo. A gastronomia portuguesa é riquíssima. O prato mais emblemático é a sopa de pedra. Vocês devem conhecer a história, né? O abade batia de porta em porta com a panela vazia. Não tem o que comer, me contribuam. Só tem uma pedra na panela. Vocês não querem contribuir com alguma coisa? Cada um dava uma verdura, um legume. No fim ele fez a sopa, tirou a pedra e comeu a sopa toda. E eles servem lá, tudo bem? Eles servem com ou sem a pedra. E acho que no vídeo mostrava alguém servindo a sopa e mostrando a pedra, tá? Então tome cuidado, não quebrar o dente quando for comer. É uma região de peixes de rio, enguias, por exemplo. Aqui são só alguns pequenos exemplos, tá, gente? Claro que tem centenas de receitas na região. Claro que tem uma receita de migas. Há muitas receitas em Portugal. Claro que há receitas de bacalhau, embora não sejam de lá. Peixes de rio, uma fataça. Come-se bem, né? Claro que tem doce de ovos, tem doces locais também. Então a Europa inteira tem milhares, milhões de pratos. Na Itália também é assim, né? Porque às vezes a receita é quase igual, mas o nome muda. O nome é regional. E aí se você disser o nome da outra região, que é outra coisa. Enoturismo é um fenômeno mundial, você sabe, né, Camila? Tem que ter enoturismo hoje para vender vinho. E às vezes o enoturismo é mais rentável do que o vinho em si, ou a venda de vinho no enoturismo é mais do que a venda de vinho fora do enoturismo. Quanto menor a vinícola, maior o peso do enoturismo. Hoje você não pode nem pensar em montar um projeto vinícola sem pensar no enoturismo. Ou você vai ser muito grande para ter muito volume e exportar, aí é outro negócio, mas se você for mais boutique, digamos, o enoturismo é fundamental. No teste também não é diferente. E eles têm um patrimônio histórico riquíssimo que atrai naturalmente o turista. A PISA, isso aqui é um evento que se promove, a região do Tejo, de receber turistas para participar de visitas e PISA também, tá? Então, são fotos de 2 eventos que eles fazem. Aqui o pessoal colhendo. Eu falei que as fotos hoje em dia só os jovens sorrindo? Tem que ser. Aqui, jogando vinho pro alto, tá chapéu pro alto, já cantei a pedra antes. Vamos falar então da região vinícola. Uma curiosidade, há cerca de 10 anos atrás, a região política ainda se chama Ribatejo, porque você tem o rio Tejo, né, Terro, então o que está acima do rio é o Ribatejo, o que está mais abaixo é o Alentejo. Então a região política ainda se chama Ribatejo,
Mas há cerca de 10 anos a região vinícola se chama Tejo. Tá? Vamos falar então dos vinhos do Tejo, que englobam 21 concelhos. Concelhos seriam as sub-regiões. Em termos de volume de produção, esses números são de 2023, se não me engano. O Tejo é a 5ª região portuguesa em termos de volume. O Douro ainda é maior, englobando o vinho do Porto. Lisboa, que é um antigo Extremadura. Essa mudança de nome também aconteceu bem mais para Lisboa, Extremadura para Lisboa. Faz muito mais sentido, né? Extremadura todo mundo achava que era Espanha. Então, Douro, Lisboa, Alentejo, Minho, os vinhos verdes, que é muito grande, e depois logo depois o Tejo, ou seja, 4 regiões gigantes e o Tejo logo atrás. Quer dizer, o Tejo também tem volume de produção. Em termos de, fala um pouquinho de terroir agora, clima, solo, chuva, etc. É uma região de clima temperado, 15 a 16 graus na média, mas com bastante luz, bastante sol. Mas é uma coisa bem europeia, né? Aqui a gente tem, não sei se datados, mas menos luz e mais calor que na Europa. A gente sofre de calor no Brasil, de umidade, mas o número de horas de sol, luminosidade na Europa é maior. A inclinação, o continente mais ao norte proporciona isso. 2.800 horas de sol, é muita coisa, é muito bom. O Alentejo tem 3.000 e pouquinho, é uma região ligeiramente mais quente em comparação, né? Para a gente é fácil comparar Tejo com o Alentejo, a gente conhece melhor o Alentejo talvez, uma região mais presente no Brasil, com muita presença há mais tempo. Então o Tejo tem 2.800 horas de luz, de sol, que é muito bom, ligeiramente abaixo do Alentejo, uma região ligeiramente mais quente. Em termos de pluviosidade, 750 milímetros, o que é menos árido, digamos, que o Alentejo, uma pluviosidade boa, o que dá um leque de estilos de vinho. Então não tem só os vinhos concentrados de terroirs mais quentes, tem também os vinhos mais elegantes ou brancos mais frescos, a partir dessa pluviosidade. E como falamos de Europa, falamos de concentração de chuva mais no inverno, mais mediterrâneo. Tá? Quando a gente fala de Brasil, a chuva é para a colheita lá no sul, pelo menos, o que atrapalha bastante. Então não basta falar de números absolutos de chuva, mas sim quando elas caem também. Aqui 750 milímetros, concentrados mais no inverno, que é típico do clima europeu. Altitude, o Tejo não tem altitudes expressivas, média de 200 metros. Se a gente fala da Argentina, falamos de a maioria dos vinhos acima de 1.000, alguns acima de 2.000, né? Quando a gente fala de Europa, 400 metros é relevante, 500 metros é um vinhedo um pouco mais alto do que o padrão. Aqui no Tejo, a maioria é planície, em especial ao longo do rio. Tá? Então, vamos ver as sub-regiões do Tejo e mostrar que o rio tem uma presença fundamental no estudo, na divisão das sub-regiões. Em termos de solo, o rio é esse risco azul no meio. Ao redor do rio é a área de aluvião, que é totalmente plano e mais úmido, e é uma área muito boa para vinhos brancos mais leves, em especial Fernão Pires. Tá? Depois, a parte amarela ao sul é a parte da charneca, vou depois mostrar melhor esses nomes, e com muita areia, drenagem muito boa, excelente para Castelão. Vinhos um pouco mais parrudos, é ligeiramente mais quente, ligeiramente mais seco e plano com chão de areia. Então, vinhos tintos e brancos um pouco mais robustos. E ao norte, a parte, esse azul esverdeado mais clarinho, mais argila e calcário, ligeiramente mais úmido, ligeiramente menos quente, vinhos um pouco mais de elegância e longevidade. Tá? Em geral, você pode ter o mesmo vinho usando blends de várias regiões. Tá? Então, você tem possibilidade de mesclar as sub-regiões. Falamos então de 3 terroirs principais: a região do Campo, que é o cinza ao longo do rio, a região da Charneca, que é a cor mostarda aqui ao sul, e a região do Bairro ao norte, aí em cor granada, né, cor de vinho. O Bairro, que é a região ao norte, argilo calcário, um pouquinho mais de frescor no clima, um pouquinho mais de pluviosidade, vinhos tintos e brancos e um pouco mais de guarda, um pouco mais de acidez. Tá? Campo ao longo do rio, zona um pouco
encharcada, a zona da Lesíria, como eles chamam, e excepcional para Fernão Pires, que é a uva branca mais plantada na região, uma das brancas mais plantadas no país inteiro, e muitos vinhos leves para o dia a dia. Tá? O português e o europeu em geral, né, bebe diferente da gente. O brasileiro não tem vinho do dia a dia. Aliás, o vinho, infelizmente, não é bebida do dia a dia do brasileiro. Vinho aqui é ocasião. Vou tomar um vinho, tem que ter um motivo. Por quê? É meu aniversário, porque vou jantar com um amigo, porque hoje não estou celebrando nada, mas estou celebrando alguma coisa. Enfim, sempre tem um motivo. Não é simplesmente vou almoçar e vou tomar vinho, vou jantar e vou tomar vinho. Lá tem isso. Então acaba que o brasileiro consome vinhos onde ele busca um pouco mais de corpo, em geral. O português, o europeu em geral, o italiano, o francês, tem no dia a dia vinho, e esse vinho do dia a dia custa mais barato, claro, ninguém consegue comprar vinho todo dia se for caro, e mais leves e menos alcoólicos, para servir justamente uma bebida fácil e leve para o dia a dia, tanto no preço quanto no paladar. Então, esses vinhos no Tejo vêm muito daqui. O brasileiro ainda não está tomando muito esse tipo de vinho. Ou se toma, tem ocasião especial também. Charneca é a região mais ao sul, que é a região mais mostarda, ligeiramente mais quente e mais seca do que a região do bairro. São arenosos, pouco produtivos, porque há uma drenagem muito boa e menos água para produções maiores, um pouco mais seca, né? Falamos aqui de vinhos mais robustos. Zona maravilhosa para Castelão. Depois eu falo das uvas aqui que vai vendo. Castas brancas. Vou mostrar também uma tabela, hectares por casta, tá? Mas no geral, Fernão Pires, de longe, a mais importante. Outras também importantes, Arinto. Arinto é uma casta que está crescendo em Portugal, porque tem uma acidez natural muito boa. Você consegue fazer desde espumantes até brancos leves e frescos, até brancos de guarda, por essa acidez muito boa. Verdelho Alvarinho, idem, tem estrutura, estão crescendo, e o Tejo, talvez seja a região portuguesa, talvez não, é a região portuguesa com mais tradição de castas francesas bem adaptadas à região. Então, quando você vê no rótulo do Tejo Syrah, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, não é, digamos, uma aventura em busca de solução comercial fácil. É porque eles já fazem há bastante tempo. Essas castas já são parte do panorama. E você já tem vinhedos mais antigos, 50 anos de idade, dessas castas, o que é interessante, tá? Então, fazem parte, já integram o panorama dos vinhos do Tejo há muito tempo, com resultados excepcionais, tá? Nos tintos, Castelão de longe é maior, depois castas muito comuns no sul, entre Cadeira do Torino Nacional e Alfrocheiro. O Torino Nacional e Alfrocheiro são mais do norte, mas já estão aqui há algum tempo. Aliás, outro comentário interessante. Até 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com vinho, há 30 anos atrás, as castas portuguesas eram regionais. A maioria das castas se associava a uma região. Toriga Nacional e Alfrocheiro você pensava então, na Toriga no máximo no Douro. Hoje a Toriga está no país inteiro. Alvarinho sempre foi associado a vinho verde, a Monção e Melgaço. Hoje está no país inteiro. Por motivos vitícolas, Toriga Nacional e Alvarinho, por exemplo, se adaptam bem. São uvas que são ótima solução para quem quer combater ou reagir ao aquecimento global, mudança climática no planeta, buscando vinhos com acidez natural, mesmo em anos ou climas quentes. Então, são uvas que têm essa solução, oferecem essa performance boa de acidez natural, mesmo em clima quente. E depois, porque para exportação esses nomes são mais doces, né? O consumidor, os poucos que no mundo conhecem vinhos portugueses fora do Brasil e países lusófonos, né? Portugal ainda é pouco conhecido em países como Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, grandes consumidores. Então os nomes das castas ainda são um pouco confusos. Mas Toriga Nacional e Alvarinho, quem conhece alguma coisa vai conhecer essas. Então, mercadologicamente interessante, viticulamente interessante, então as castas portuguesas estão passeando no país. Eu acho isso uma ótima solução, melhor isso do que ficar plantando castas internacionais, né? Alicante Boucher, Syrah, Aragonês, Merlot, Cabernet, todas são importantes, tanto em monovarietais como em blends. Está aqui bem-vindos, tudo bem? Está aqui um panorama do que é plantado em
no Tejo hoje. 36% Fernão Pires, 12% Castelão. Então, se você juntar Fernão Pires e Castelão, dá metade dos vinhedos do Tejo. Tá? Só que a outra metade é pulverizada entre dezenas de castas. Isso é típico português e típico de muitas regiões na Europa, tá? Ter um leque de castas muito grande. Geneticamente, isso é muito bom, é riquíssimo. E a tradição europeia é de blend, salvo algumas regiões mais específicas, Borgonha, de clima muito frio, onde o Pinot Noir é muito delicado. Se você botar uma gota de taná no Pinot Noir, você mata o Pinot Noir. Então não é uma região para blends, mas fora exceções, como você tem aqui da Borgonha, a Europa inteira é um continente de tradição de blends, cortes, lotes. E a riqueza genética é importante e os enólogos trabalham muito em cima disso. Então, o Tejo é diferente, tem um leque importante de caixas disponíveis. Fernão Pires, nas brancas, é mais importante. É uma caixa que está muito bem naquela região central do campo, mas pode estar no Tejo inteiro. A vocação é de vinhos leves, frescos, cítricos, florais. Mas se você tiver um vinhedo velho, antigo, bem tratado, com controle de rendimento, eu fiz assim que é para podar. Controle de rendimento, né, Camilo? Podar é importante se você quer um vinho mais concentrado. E uma vinificação buscando um pouco mais de estrutura, você pode conseguir grandes vinhos brancos a partir de Fernão Pires. Tá? No geral, o Fernão Pires é uma pirâmide, a base são os vinhos, faz tudo exuberante, mas a base é o vinho do dia a dia do português, leve, fresco, muitos blends e alguns grandes Fernão Pires. Castelão nas tintas é mais importante, mesmo tratamento na Castelão. Ela está muito bem na Charneca. Castelão é uma uva muito difundida em Portugal. Se você simplesmente plantar e deixar, ela vai embora e produz muito. Dá vinhos muito simples, é muito boa para blends. Muitas vezes ela entra no blend para dar volume, diminuir o custo do vinho. Mas, se você tem um vinhedo velho, 70, 80 anos, em chão de areia, controlar rendimento e vinificar buscando um vinho de estrutura e guarda, você consegue grandes vinhos de Castelão, tá? E existem alguns no Tejo também. Está aqui uma belíssima foto de Castelão. Eles têm 2 níveis de indicação de origem, IG e DO, seguem um padrão europeu, obviamente, delimitações geográficas e controle de rendimento. Para ser um IG 225 litros e para ser um DO 80 nos tintos e rosés e 90 nos brancos. Ou seja, para fazer um DO você tem que ter um rendimento muito mais baixo. Veja a importância do rendimento. Ainda mais em regiões como o campo, onde se você deixar produzir, vai embora. As castas autorizadas e recomendadas. Então, você ser o IG, você tem que estar nessas castas. São muitas, eu não vou citar todas. E para ser DOC, a restrição maior, são menos castas permitidas. Nas brancas, Fernão Pires, Arito, Trincadeira das Pratas e Verdelho. Nas tintas, Touriga Nacional, Trincadeira, ou Trincadeira Preta, é a mesma coisa. Castelão, Tinta Roriz e Alicante Boucher. Tá? Regras gerais para ser DOC ou IG. Aquilo tudo que eu falei, a casta, o rendimento, mas também é fundamental ter uma degustação. A Câmara de Provadores, localizada em Santarém, ela tem uma salinha de provas muito profissional. Eles provam, atribuem notas, conforme a nota. E se você seguir as demais regras, você vai poder ter o IG ou o DO. E denominações do tipo reserva, grande reserva, e assim por diante, depende da pontuação também, tá? Eu não citei tudo aqui, que é enorme. Eu falei, me mandem a lei, me mandaram, 50 páginas. Eu falei, vou tentar resumir aqui um pouquinho. E mande as caixas possíveis, 80 caixas possíveis. Então, é típico português e eu acho super positivo. Você não vai achar isso no Chile ou na Argentina, porque não tem. Né? Então, para quem chegou depois, esse é a arroba principal. Pessoal, podem trazer a entradinha, tá? Vou falar do primeiro vinho. E assim que tiver servido, a gente degusta ele. Vamos provar 5 vinhos hoje. A caravana do Tejo está passando por 7 cidades, está fazendo passado com 6 cidades. Foi um sucesso tremendo. Os portugueses adoraram. E Brasília, inclusive, aqui bombou o evento. Aliás, hoje no jantar eu tive que encerrar vendas porque deu overbooking.
Eu abri vendas buscando 35 pessoas, encerrei com 50, eu deixasse vender mais e ir embora. Só que eu não ia ter vinho. Então eu encerrei. E os